Vamos falar do Galo, sim, porque olha que os bastidores, quando a gente acha que as coisas vão acalmar, né, que os bastidores vão ficar só das contratações, e vem lá, até o Igor, né, foi liberado lá pelo São Paulo para poder conversar com o Atlético, ou seja, as coisas estão melhorando. Aí vem o quê, Fernando Martins e Miguel? Eu aprendi ao longo desses quase 20 anos aí que eu tenho de carreira que o Atlético não tem paz. Não tem paz nenhum dia que né? Seja dentro de campo ou seja fora de campo. Principalmente fora dele, né? O Atlético realmente não vive e dificilmente viverá dias. A gente sonha que viverá dias de paz, né? Mas por enquanto não vai ser dessa vez mais uma vez. O que acontece? Ontem à noite, né? A Multiplan, o consórcio que administra o shopping, né? Diamond Mall, ficou de comprar a outra metade do Atlético, né? Que já tinha feito um termo de intenção de compra de 49,9% do restante do shopping que pertencia ao Atlético. Ele é dono de 51, né? Isso, a Multiplan é dono de 51 e ficou de comprar os 49,9 por 340 milhões de reais. Ia pagar ao Atlético 340 milhões de reais, sendo que a primeira parcela, né, seria 136 milhões à vista, né, logo após a aprovação do CAD. CAD é o órgão que registra essas grandes transações de compra e venda. A Multiplan pagaria ao Atlético de imediato 136 milhões e seria mais 12 parcelas de 204 milhões de reais, o restante em 12 parcelas iguais. E aí, ontem à noite, a Multiplan emitiu um comunicado oficial, né, dizendo ao mercado que não irá concluir a compra desses 49,9%. E aí o que acontece? O Atlético permanece dono desses 49,9% do shopping mas fica sem os milhões, né? E os milhões que seriam tão importantes que nesse momento é mais importante. Mais importante, né? Ainda porque tem um shopping. Por conta da SAF, né? Sim. Por conta da SAF, que o Atlético hoje está no meio de processo de se tornar sociedade anônima de futebol, ou seja, essa venda seria um atrativo a mais, né, para o investidor, vendo que o clube estaria sendo saneado, pelo menos a dívida onerosa. O que é a dívida onerosa? A dívida dos juros que o Atlético paga por ano por conta de empréstimos, né, junto a bancos. Então essa dívida ela só aumenta porque os juros não param, né? Sim. São exorbitantes. O Atlético paga de 60 a 80 milhões de juros ao ano. Então essa dívida, esses milhões que o Atlético venderia a outra metade do shopping, serviria para quitar essas dívidas e agora não tem mais esses milhões. Esse processo agora de venda dessa metade do shopping começa a ser do zero, recomeça do zero. O Atlético, a gente estava conversando aí com pessoas ligadas ao clube, parece que tinham propostas antes da Multiplan exercer o direito aí de compra. A Multiplan disse que cobriria essas ofertas. Eu acho que eles têm o direito de opinar, né? Porque eles são majoritários. E aí, para você ter um sócio, obviamente, você tem que dar ok para esse sócio, né? Ou seja, além de a Multiplan não ter comprado, outro que o Atlético arrumar para comprar, ainda tem que ter o ok da aprovação da Multiplan. E aí o Atlético vai seguir aí tentando, né? Então tem duas possibilidades. O Atlético consegue uma nova venda, né? Uma real venda, não uma nova, porque não aconteceu a primeira, mas uma venda agora de 49,9%, ou incluir esses 49,9% na SAF. O que seria isso? O Atlético incluir isso como um patrimônio, né? E o investidor, além de investir no clube, né, na associação, investiria também pegaria para ele essa metade do shopping. Ou seja, são várias possibilidades que estão sendo estudadas agora pelo clube, mas fato é que esses 340 milhões não chegarão aos cofres do Atlético o quanto se pensava, né? Se pensava que seria agora nesse início de ano, para o Atlético já aliviar aí um pouco a folha salarial. O Atlético que vem pegando empréstimos bancários para quitar
dívida com jogadores, gritar o 13º salário, né? O próprio vencimento da folha. Do transfer ban, né? Porque exatamente. O do Nath foi acertado com o River, obviamente, porque ele foi e tal. O do Sevilha, que é o Arana, né? Parece que também foi acertado, porque o Atlético vai pagar em parcelas. Aí nesse pode interferir, né? Sem dúvida, porque você não tem um dinheiro que vai entrar na frente, você faz um parcelamento, sendo que não tem garantia de um dinheiro que vai entrar na frente, como é que você vai honrar esse compromisso? Mas aí, sabe o que mais chama atenção? O Fernando, você teve lá na porta da sede do Atlético, na época da votação, não foi ouvindo as personalidades ali do Atlético, né? O pessoal na votação da venda do shopping. Na votação da venda do shopping. E o discurso era unânime, né? De que havia uma necessidade para ontem de vender esse shopping. Isso foi em agosto. Foi em maio. Maio? Foi em maio de 2022. Faz tempo. E de que havia uma necessidade urgente dessa venda e que se não fosse aprovado, o Atlético teria uma dificuldade gigantesca de cumprir com os seus orçamentos, compromissos. Sim, claro. Então, aí a partir do momento que, de repente, parecia que estava tudo certo, porque foi lá em maio, né, a votação, né, aí mais tarde veio a notícia da venda, mas parece que tá tudo certo, aí de repente, não houve a venda. Então, ainda tá complicado assim, e aí? Por que foi que eles falaram não agora? A Multiplan, ela não deu nenhum detalhe a respeito, né? Ela simplesmente falou que não irá concluir a compra. A gente sabe que isso pegou o Atlético mais do que de surpresa, porque esperava essa venda e esses milhões aí para já aportar aí, pelo menos aplacar essas dívidas que rondam o clube, que não são poucas, mas o Atlético aí agora segue esse caminho tentando dar uma solução para essa metade desse shopping, né? Porque o Atlético está em outro processo também de se tornar SAF. O Atlético precisa mostrar que o clube é atrativo, né? E uma negativa de venda dessa realmente pega todo mundo de surpresa e mancha pouco a imagem do clube, né? O que mancha também, e que muitos torcedores questionam a própria atual diretoria, é que no orçamento para 2023 a venda do shopping estava inclusa, né? Esses milhões estavam incluídos, né? E o que chama mais atenção ainda, não haverá multa por conta dessa não venda do shopping. Por quê? Porque não haviam assinado nenhum documento no sentido de o Atlético se resguardar, né? De resguardar caso o negócio não fosse adiante. Era muito da confiança, né? Exatamente. Inclusive, no comunicado de ontem, a Multiplan fala que foi um comunicado mesmo, o de 2 de agosto de 2022, que foi quando ela comunicou que iria comprar. Ela fala, a Multiplan Empreendimentos, em complemento ao comunicado ao mercado de 2 de agosto de 2022, então foi um comunicado, foi um compromisso ali de, né, assinado de compra e venda, aí forma não ter concluído a aquisição da participação remanescente 49,9%, que é o restante, né? Ela que é dona de 50,1%. Então, é bem claro, está assinado pelo Armando da Almeida Neto, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores. Então, o que chama atenção, Dimara, você coloca no orçamento, coloca no orçamento uma venda de um patrimônio muito importante seu, né? Que você conta com aqueles milhões, mas você não assinou, né? Isso aí soa amadorismo, na minha opinião. Não é, né? Porque no caso específico, assim, no caso é amadorismo. Okay, isso aí, você coloca no documento tão importante que é o seu orçamento, né? De previsão de saídas e entradas de milhões de Eu imaginava que já tivesse, assim, né, quando eles falam, você também não... Seria o básico, né, Neymar? É o básico. Fala assim, deve ter um documento lá assinado, né, nós vamos pagar tanto, até porque eles colocaram até cifras, né, vai pagar tanto à vista, parcelado tanto, depois parcelado, eu achei que isso estava escrito, né? Exatamente. Eu achei que estava escrito, mas pelo jeito aqui não estava não, né? Pois é, então assim, mais um imbróglio aí pro Atlético resolver, né, pra quem dirige o clube aí resolver, ou
procura um outro comprador para essa metade do shopping, ou inclui essa metade desse shopping no patrimônio que entraria na Sociedade Anônima de Futebol. E tem que ver também se o investidor também teria interesse, né, em adquirir essa parte aí também. Porque na verdade o que vai ser da SAF também colocado no que vai ser apresentado aos conselheiros também é tudo que essa SAF pode ficar. Ela vai ficar com o estádio, a SAF vai ficar com a sede administrativa lá em Lourdes, vai ficar com a cidade do Galo, vai ficar com outro terreno que vale uma fortuna, vai ficar com a sede do Galo, vai ficar com tudo, né? Quer dizer, são coisas que isso interfere diretamente na SAF. Agora a gente procurou o Atlético, né? A gente procurou o Atlético, deixando bem claro que o Atlético vai emitir alguma nota ao longo do dia a respeito disso. A gente entrou em contato com o presidente Sérgio Coelho, com o presidente do Conselho Deliberativo Ricardo Guimarães. Ambos não quiseram dar entrevistas. A gente chamou para entrarem ao vivo aqui tanto o Sérgio Coelho quanto o Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães disse que estava em trânsito, que não conseguiria falar, e o próprio presidente do Atlético disse que não daria entrevista e que o clube soltaria um comunicado oficial a respeito dessa situação da não venda dos 49,9% do shopping Diamond Mall. Mudando de assunto, vamos para o campo. O Atlético tem a novidade, Edenilson já está na Cidade do Galo, né? Participou de exames físicos lá na Cidade do Galo, não treinou ainda com o grupo, né? Mas teve o primeiro contato com os novos companheiros. Edenilson, que é a principal novidade em 2023, Paulinho e Bruno Fux já haviam se apresentado na apresentação mesmo, né? Para a primeira parte da pré-temporada. Agora, hoje, iniciando a segunda parte da pré-temporada, Edenilson foi a grande novidade. O grupo já treinou hoje pela manhã, vai treinar em 2 períodos hoje, amanhã, na quinta-feira só na parte da manhã, e na sexta-feira volta treino 2 períodos. O Edenilson vai ser apresentado amanhã. O Atlético finalmente anunciou a contratação do lateral direito Paulo Henrique, de 26 anos. Ele que estava no Juventude, fez uma boa temporada lá pelo clube do Rio Grande do Sul. O Atlético então oficializou, e ele inclusive já estava lá na Cidade do Galo, vai ser apresentado amanhã durante a tarde oficialmente. É isso aí, mais um reforço ali para a lateral direita. O Galo que provavelmente deve estar aí no mercado atrás de um outro lateral direito. O Galo que agora tem Paulo Henrique e Mariano, e busca um outro jogador aí para reforçar a posição. O Igor Gomes foi liberado pelo São Paulo, né? Ele que participou da primeira fase da pré-temporada no São Paulo. São Paulo liberou ele para acertar e de imediato com o Atlético. Ele já tem um pré-contrato com o Atlético e possui contrato com o São Paulo até dia 31 de março, mas o tricolor paulista liberou o jogador, então o anúncio também da contratação deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, e Igor Gomes deve se juntar à delegação, né, ao elenco do Atlético na Cidade do Galo, ficando apenas a pendência com o Patrick. A nossa novelinha preferida em mais um capítulo. Temos imagens hoje de Patrick treinando no São Paulo normalmente. Ele tá treinando. Tá treinando, segue a sua preparação, mas pessoas ligadas ao Atlético mantêm um otimismo ainda com relação a essa contratação. Sabe que tudo faz parte de um jogo, né? Um cede daqui, outro cede de lá. O São Paulo faz jogo duro, que é uma fatia melhor e maior pelo jogador. O Atlético ofereceu 10 milhões de reais, estava quase tudo certo. O São Paulo deu para trás porque queria uma porcentagem maior. Fica essa questão de acerto do jogador, do empresário do jogador junto com o clube paulista. O jogador já manifestou que não quer permanecer no São Paulo, que quer mudar de clube. Então o Atlético tenta trabalhar aí também nessa questão da vontade do jogador, porque o Atlético tem como a premissa de trazer jogadores com o dedo do Eduardo Cudê, né? Por enquanto, praticamente todos os jogadores foram com a anuência do treinador, e o Patrick não é diferente, jogou com o Cudê em 2020. Quem sabe o Patrick aí também sendo efetivado como reforço do Atlético aí nos próximos dias.